Olá, hoje vamos falar sobre saúde estética bucal. Está sendo muito divulgado as lentes dentárias, as facetas. Você sabe a diferença? Sabe como é aplicado? Quais são os materiais usados? Como escolher, né, essa via para você, de repente, ter um sorriso melhor, mais bonito, né, se sentir melhor também com o seu próprio sorriso. Então o nosso convidado de hoje é o dentista Eduardo Souza, que também ministra cursos na área. Obrigada por ter aceito nosso convite para esse bate-papo. Muito obrigado. Para a gente é um prazer enorme estar aqui para poder esclarecer essas dúvidas do público em geral e fazer com que as pessoas tenham um sorriso, aquele sorriso confiante, aquele sorriso que vem agregar na vida delas. Bom, primeiro, facetas e lentes dentárias são a mesma coisa? Bom, na verdade, quando você pega o termo técnico, faceta, ela é tudo que envolve uma face do dente, uma parte do dente, né? E as lentes também são um tipo de faceta, só que são facetas mais finas. Então, com a evolução do material, com a porcelana evoluindo ao longo do tempo, as porcelanas ficaram mais resistentes e a gente conseguiu fazer em pequenas lâminas de porcelana, dificultando ainda mais a questão do desgaste, aquele desgaste excessivo, né? E fazendo com que as próprias facetas elas diminuíssem de tamanho por conta da resistência. Então, no caso, toda lente é uma faceta, né? Uhum. Só que hoje em dia ninguém mais faz faceta porque a técnica é muito agressiva, muito invasiva. Então, hoje em dia, a técnica mais importante, mais atual que a gente tem feito para transformar sorriso são as lentes de porcelana, né? Que são as facetas finas. E isso mudou única e exclusivamente pela técnica que mudou e graças ao material que evoluiu muito. Uhum. Bom, como é aplicado? Porque eu acho que assim, o maior medo das pessoas é a questão do desgaste que tem que ser feito no dente, né? Em todas essas situações tem que haver esse desgaste? Nem toda situação precisa de desgaste, mas aí é que o público precisa entender que tem que passar por um profissional adequado para ele fazer um planejamento e verificar se realmente tem essa necessidade correta de um desgaste maior, menor ou nenhum desgaste. Hoje em dia a gente evita fazer nenhum desgaste por conta do acúmulo de placa, acúmulo de bactéria. Quando a gente faz sem desgaste fica um degrau, né? E tem paciente que não consegue higienizar bem. Então a gente acaba necessitando pelo menos de um mínimo desgaste, que é você colocar onde a porcelana vai terminar ali, para que o laboratório faça perfeitamente parecendo um dente mesmo, né? Então o desgaste ele é mínimo possível só para encaixar porcelana. Mas é óbvio, existem colegas de profissão que não têm a técnica mais atual, que ainda estão utilizando a técnica das facetas, que acabam desgastando muito o dente, tá? Então cabe o paciente, né, o cliente ir num profissional adequado, que se atualiza, que faz cursos, para que ele possa realmente ter a técnica das lentes. É uma técnica muito usada fora do Brasil também, né? Então não é somente no Brasil que ela existe. E aqui no Brasil já tem mais de 20 anos, então a técnica é extremamente consolidada e efetiva. Essas técnicas, elas são especialmente... É claro que a gente vê assim, muito a divulgação para uso estético, né? Mas elas têm, por exemplo, um uso funcional? Eu pergunto porque eu já vi pessoas, por exemplo, que têm os dentes desgastados de bruxismo, né? E às vezes tem pessoas que chegam a perder metade do dente, né? Então, assim, elas servem para esse tipo de situação? Sim, antigamente o pessoal pensava que quem tem bruxismo não merece nem pode ter as lentes de porcelana. Pois é, por conta do desgaste. Ah, vai quebrar a lente, vai desgastar tudo. Só que, como eu falei no início, a lente, ou faceta, né, ela vai restabelecer uma face do dente, mas também pode restabelecer duas, três. Então, por exemplo, o paciente desgastou a parte funcional, a lente ela pode cobrir também essa parte funcional, devolvendo a anatomia que foi perdida, né? E, obviamente, precisa de controle também da situação do bruxismo, além dessa parte de reanatomização que vai ser feita pelas lentes, né? Então, é todo um planejamento. Tem que entender o que está causando o bruxismo. É um bruxismo à noite ou um bruxismo de dia? Né? Se for à noite, vai usar placa ou não vai usar placa? Tem casos severos, né, de bruxismo que a gente usa botox no masseter, né, que é esse músculo aqui que fecha a boca. E a gente percebe que tem uma melhora significativa com as consequências do bruxismo, né? Então, o bruxismo, ele não pode ser curado, mas ele pode ser tratado, né? Então, a gente consegue, pelo menos, parar o bruxismo ou os sintomas decorrentes do bruxismo.
E realmente as lentes elas também servem para isso. A gente tem vários casos de pacientes bruxistas, né? E pacientes com apertamento, que é diferente de bruxismo, que é o do dia diurno, estresse, ou você está no trânsito apertando o dente com muita força, ou você está no trabalho, ou você está na academia. Então tem vários tipos de pacientes com apertamento, que não são necessariamente bruxismo, mas que tem também esse desgaste. E a porcelana, as lentes, né, elas realmente fazem esse papel de reanatomização, de colocar o que foi perdido, né, de estrutura dentária para que o paciente tenha um conforto na mastigação, no dia a dia, na fonética. Então ela serve também. Essas situações, assim, às vezes tem muita relação com a vida que a pessoa tá passando, as situações, né, você falou de estresse, né, e aí às vezes tem que ser um trabalho multiprofissional, não adianta tratar aqui, né, se o estado emocional tá, né, tem muita tensão, tem muita ansiedade, tem muito tudo aí, né, a gente de repente a pessoa precisa pedir ajuda também nesse sentido, né. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser muito bem feito, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem atleta que bebe muita bebida ácida e a própria erosão ácida associada ao bruxismo desgasta muito o dente, mais ainda, né? A gente tem paciente com refluxo, então muitas vezes a gente trabalha em conjunto com um gastro, um médico, né, para poder resolver a questão do refluxo. A gente tem paciente que tem bulimia, que acaba também colocando suco gástrico, coisa ácida na boca e vai desgastando. Então, não é somente a questão de bruxismo, muitas vezes. Muitas vezes outra coisa, a alteração corporal, que a gente tem que fazer um excelente planejamento para chegar num diagnóstico do paciente. A maioria dos pacientes, eles chegam lá para resolver o problema, né? Então, tipo assim, eles não querem saber o que você vai fazer, ele quer que você resolva o problema dele, né? Então, o planejamento ele é essencial, fundamental para que a gente consiga resolver. Tem que olhar todas as causas, né? Todas as causas. Você falou em reanatomização, e eu me lembrei o seguinte, existem também as resinas que são utilizadas, né? Qual que é a diferença, assim, dos materiais e desse tipo de, né, da lente, que principalmente para os dentes, né, de trás aqui, mais funcionais, mas assim, para o uso de uma resina para tentar remodelar aquele dente? Tentando explicar de uma maneira bem simples, a porcelana é um vidro, a resina é um plástico, tá? Então, assim, a resina, ela recebe um pouco mais de força e consegue segurar um pouco mais de força com elasticidade. A porcelana é um vidro. Então, a chance de trincar uma porcelana é maior do que trincar uma resina. Porém, o desgaste da resina é muito maior do que o da porcelana. Então, teoricamente, a resina é um material mais frágil do que a porcelana. Então, por exemplo, se você quer ter um sorriso que você não vá trocar, mexer nele por 20, 30 anos, a escolha é a porcelana, tá? Se você quer ter um sorriso que você quer ter um tempo médio de 5, 6 anos por conta do desgaste do próprio material, esse material seria a resina. Então, a porcelana ela fica num patamar mais alto, a resina num patamar mais intermediário. Os dois funcionam muito bem. E a resina ela tem se popularizado muito por conta do preço. Então, a resina normalmente custa 3 vezes menos do que a cerâmica. Então, quem não tem, por exemplo, condição de investir numa cerâmica para ter um sorriso excelente, você vai para o caminho da resina, que funciona também muito bem. Lembrando que é um material com uma fragilidade um pouco maior e que vai exigir trocas ao longo desse tempo, de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, 10 em 10 anos, depende muito de como o paciente usa, né? Então, não adianta nada, a gente fica brincando, né? Você tem uma Ferrari e cair em todos os buracos de Cuiabá, né? Então, a gente tem que saber lidar com qual material você vai precisar e como que você reage a esse tipo de material, né? Se você comprou um sapato novo, você não vai sair arrastando no asfalto, né? Você vai tomar um pouco mais de cuidado. E tem paciente que coloca tanto a porcelana quanto a resina e acha que está com um tanque de guerra na boca. E não é bem assim, né? Então, se você cuida bem, dura muito, independente do material. Os dois são muito, muito, muito bons. Era a próxima pergunta, justamente. Então, que a pessoa precisa mudar os hábitos, que cuidados ela precisa ter? Porque, assim, a gente imagina assim, eu, por exemplo, adoro pipoca e não posso mais mastigar os que chamam de piruá, né? Os carocinhos, eu adoro aqueles carocinhos, mas eu já quebrei o dente com a história do carocinho.
Então, assim, eu sei que tem gente, assim, que tem uma alimentação mais rústica, que gosta de mastigar as coisas mais duras, a farofa. Ainda bem que no mercado hoje já tem farofa flocada, viu, gente? Dica de dona de casa. Mas, assim, aquelas farofas com aqueles carocinhos, assim, já não dá mais. Então, assim, que tipo de cuidados a pessoa pode ter? Ela tem que mudar um pouco esse hábito também? Como é que seria aí tanto para resina como para porcelana? Primeiro passo, né? Antes de colocar a parte estética, a gente brinca, antes de pintar a casa, tem que reformar a estrutura da casa. Então, por exemplo, dificilmente você vai quebrar um dente da frente comendo uma pipoca. Normalmente você joga lá para trás. Mas por que quebra? Porque provavelmente você tem uma restauração muito grande, que já enfraqueceu o seu dente antes. Então, por que a gente precisa fazer esse planejamento estrutural primeiro? Para que lá na frente, né, toda a sua mordida segure o fato de você ter essas lentes, essas resinas na boca, né? Então, primeiro passo, fazer um check-up de raio-x, ver se tem mais algum problema. Às vezes o paciente tem uma cárie escondida, ou está faltando um monte de dente e quer resolver a lente primeiro. Então a gente tem que colocar, não pode colocar o carro na frente dos bois, né, como a gente fala. Então a gente tem que primeiro cuidar da parte de saúde, né, mesmo, né, ver se tem alguma cárie, ver como que estão as restaurações antigas. O paciente, em geral, ele tem uma dificuldade enorme de fazer manutenção das restaurações que ele já tem. Então a gente acha que tem a restauração e é para sempre. E não é assim, tem que fazer manutenção das restaurações, né? Então muitas vezes quebrou um pedacinho, ou por algum acaso, pela própria flexão do dente, de repente quebrou uma parte do dente. Então se você não conseguir corrigir essa parte, eu acho que não seria o indicado já começar com as lentes, tá? As lentes são a cereja do bolo, né? Então finalizou a parte estrutural, vai para a parte estética, né? E depois feita a parte estética, que tipo de cuidado que eu recomendo, né? Normalmente você não vai comer mais torresmo, muito duro. O segredo é o seguinte, sentiu que vai dar merda, não sei se pode falar isso, né? Sentiu que vai dar problema, corta. Sentiu que vai dar problema, não faz, tá? No sentido do seguinte, vamos pensar junto aqui. Você está com um chocolate congelado na mão. Você vai comer pelo dente da frente? Sabendo da possibilidade de fratura, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Digamos, você está com um torresmo, alguma coisa assim, que você acha que vai dar um problema, você não morde, você não faz. É uma consciência corporal, né? Olha, eu estou com algo novo que eu preciso cuidar. Sim. Né? Seria isso, né? Então eu vou ter esses cuidados, assim, mudar, porque às vezes a pessoa não pensa, né? Vai lá e já coloca na boca. Sim, mas são hábitos muito corriqueiros. Por exemplo, eu já tive paciente que quebrou o dente indo pescar no Pantanal, cortando a linha de pesca. O nylon não foi feito para ser cortado com dente. Né? É bom você levar uma tesoura para sua linha de pesca, né? Chocolate muito congelado. Pô, espera descongelar um pouquinho para comer o chocolate. Até quem não tem a lente tem um pouco de medo de fazer isso. Então, você sabe que pode ter algum problema, você dá uma segurada e não faz. Entendeu? É mais isso aí. O de resto você pode fazer tudo. Você pode comer maçã, carne, que não vai quebrar, não vai soltar nada. Nunca vi nenhum tipo de problema associado à alimentação normal. Eu já vi sempre associado a uma alimentação talvez um pouco mais insegura, tá? É um torresmo duro, ruim osso, de frango. Tem gente que pega água mineral e quer abrir com dente, né? A gente sabe que é para abrir com o dedo, né, pessoal? Sachê, essas coisas assim que não são funcionais, a gente chama de hábitos parafuncionais, né? São hábitos que não foram feitos para serem realizados com os dentes, né? Basicamente isso, tá? E sentiu que vai ter algum problema, alguma insegurança, não faz, tá? Então, é o que eu penso e normalmente a gente tem casos aí de 14, 15 anos de lentes na boca dos pacientes, não tem problema nenhum. Mas é óbvio que existem acidentes também, né? Então, por exemplo, de percurso. Hoje em dia, cada vez mais a gente está com o celular na mão, né? Eu já vi gente chegar com o dente fraturado, o próprio dente, não é a lente, tá? Eu estava segurando o celular aqui em cima, o celular caiu, bateu no dente e quebrou. Então, isso pode acontecer. Já teve um paciente que estava pilotando o carro, sofreu um acidente de carro, o dente bateu no volante e quebrou. Então, isso aí são acidentes que podem acontecer, mas, de maneira geral, coisas que não foram feitas para usar o dente, não faça, porque realmente pode vir a dar algum tipo de problema. Bom, como você falou que o valor da porcelana é 3 vezes maior que o da resina, como é que a pessoa pode planejar, né, então, depois de fazer todo esse cuidado de saúde bucal e tal, por onde começar? Porque acho que a pessoa que mais quer é justamente os dentes da frente, né? É por aí que se recomenda?
Vamos lá. Porque aí tem que fazer um planejamento até né, de pagamentos, de divisão, enfim, né? Sim, a gente está cada vez mais, assim, rodeado por câmera, por vídeo, por foto, rede social, né? E realmente a parte estética é uma parte muito importante para, por exemplo, você conseguir um bom emprego, para que você mude a sua autoestima, para que você ganhe autoridade. Então, a parte estética ela tem sido cada vez mais procurada no nosso consultório, tá? Só que uma dica que eu dou para quem quer começar, óbvio que tem a parte do custo, cada clínica tem o seu tipo de parcelamento, tem clínica que parcela em 24 vezes, 36 vezes, então acaba saindo de maneira acessível, tá? Mas uma dica que eu dou é que você pense no conjunto, porque, por exemplo, tem paciente que chega para a gente e fala assim, eu quero fazer só os 4 dentes da frente. É complicado porque você não consegue devolver uma estética de conjunto, né, para o paciente, sendo que ele vai sorrir de lado, vai sorrir e vai aparecer o dente que não foi feito e não fica aquela coisa 100%, né? Por mais que eu tente ser conservador, muitas vezes escolher, sei lá, 8 dentes, mas quando você não faz o sorriso inteiro, é como você vindo para o seu trabalho que você não passou a maquiagem. Ou que você passou a maquiagem, mas o sapato não combina com a bolsa. Ou o sapato até combina, mas o seu cabelo não está penteado. Então, vocês mulheres, né, especialmente, vocês sabem o poder do conjunto. O brinco tem que estar legal, a maquiagem tem que estar legal, o batom tem que estar combinando, o cabelo tem que estar penteado, arrumado, a roupa tem que estar combinando. Aí a gente brinca também que é como se você fosse pintar a unha e não pintar os 10 dedos. Fala assim, mas o mindinho não aparece, então você esconde o dedo mindinho. Imagina você não ter aquela confiança no sorrir porque você sabe que faltou um dente, né? Então a parte estética realmente ela tem influenciado muito a procura, né, dos procedimentos lente e resina, e a questão dos valores, normalmente o dentista vai pedir uma entrada e o resto ele normalmente vai parcelar também. Então tem condições muito boas aí e hoje está bem mais acessível do que estava há muito tempo atrás, né? Tanto que como tem muito mais gente fazendo, existe a questão da demanda e da procura, né? Então você tem aí um barateamento, de certo modo, das lentes de porcelana e das facetas de resina. Acredito que seja bem mais acessível hoje em dia. Ah, bacana. Bom, para a gente encerrar, então, você, né, como eu anunciei, você inclusive faz cursos, né? Como te encontrar, quais as redes sociais, o seu consultório, quem quiser fazer curso, quem é da área e de repente quer se especializar aí nessa questão, né? Ou quer fazer uma avaliação. Show de bola, vamos lá. Hoje a gente tem aqui a Primato Odontologia, que é a clínica que eu trabalho, que eu sou proprietário. Essa clínica ela é voltada tanto para a parte estética quanto para a parte de implantes, aparelho, harmonização facial, que é toxina botulínica, preenchimento, enfim, canal. E ela fica na Avenida Ipiranga, ali perto da Senador Metelo, né, 1148. O Instagram é @Primato Odontologia, Primato com 2 T's, tá? E a gente tem também uma escola de cursos chamada Primato Educação, tá? Também no Instagram é @Primato Educação. Essa escola hoje ela tem 2 cursos que são cursos muito fortes voltados para a área da resina e da porcelana, que são, a gente coloca em caráter de residência, né, porque tem bastante parte clínica, e os dentistas têm procurado muito a gente para poder desenvolver esse tipo de curso, para poder chegarem no consultório deles e conseguirem trabalhar também eles com os pacientes deles, com o público deles, né, a resina e a porcelana, né. E a gente traz alguns professores de fora também. Por exemplo, na primeira semana de outubro, a gente está trazendo o Papa da Odontologia Estética Brasileira, que se chama Luiz Baratieri, né? Ele está vindo pela 2ª vez aqui esse ano para poder ministrar um curso de resina, né? Então, quando que eu imaginaria que Cuiabá teria um espaço para poder receber o pitangui da odontologia, né? O professor Luiz Baratieri aqui em Cuiabá para poder ministrar esses cursos, né? Então, para a gente é muito legal associar a parte de ensino com a parte de consultório, porque tudo acaba se misturando, né? E a gente muitas vezes consegue agregar os dois de uma maneira bem legal. E voltando ao assunto lá do valor, a gente tem os cursos, né? E quem quer ser paciente modelo também dos cursos, ou seja, paga normalmente o valor de custo do procedimento, que talvez seja uma opção bem interessante também para quem de repente não tem um investimento para o atendimento particular. Os cursos sempre têm aí anúncio de paciente modelo para resina e para porcelana, né? E a gente acaba transformando o sorriso de mais pessoas.
Ah, que bacana, muito bom, muito obrigada, Eduardo. Valeu, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui na RD News com vocês. Tá joia, obrigada. Valeu. Gente, nós escutamos então o Eduardo Souza, dentista, falando sobre as facetas das lentes dentárias, as diferenças de materiais, os cuidados. Se você quiser então saber mais detalhe, eu vou repetir aqui, o @ deles é Primato Odontologia, Primato com 2 T's. E para quem quiser fazer cursos, quem é da área e da odontologia, Primato Educação. Tá tudo escrito aqui, é só procurar. Curta e compartilhe essa entrevista, de repente tem gente que você conhece que esteja interessado. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.